Posso, sim, Tony. Correto? Não, pode começar. Pode? Deixa eu fechar a porta aqui. Pode começar lá. Boa noite, professor Renato Paiva. O que falar, o que explicar de um jogo onde, mais uma vez, o volume criado não condiz com o volume efetivamente colocado dentro das metas? E aí, no finalzinho, você amarga um empate. Como compensar? Você já reclamou, você já falou, não tem tido tempo para trabalhar. E como compensar tudo isso e fazer essa bola entrar, acontecer o resultado positivo? Boa noite. Dar os parabéns aos meus jogadores. Fizeram, de facto, um jogo com momentos, não um jogo a 100%, em termos de continuidade, mas com momentos muito interessantes, com momentos muito do nosso jogo. E, como disse, a criar um volume de situações de finalização enormes. Hoje tivemos o último passe, hoje tivemos finalização, mas não tivemos, é curioso, de bola corrida, não tivemos um golo, tivemos 2 golos de bola parada. É de facto um problema que penaliza as equipas de futebol e de outras modalidades, porque tu jogas para marcar golos. E eu continuo a dizer, estaria muito mais preocupado se, por exemplo, fizéssemos 5 ou 6 jogos como o anterior que fizemos, contra o Barcelona de Ilhéus. Estou menos preocupado porque o empate e as 2 derrotas que tivemos não foram a jogar mal, foram a jogar bem, a criar. E depois voltámos àquela questão de que o adversário nos penaliza quase cada vez que chega à nossa baliza, ao nosso golo, e consegue finalizar, porque eles chegam algumas vezes e não conseguem finalizar pelo bom posicionamento defensivo. Ressalvo inclusive o segundo golo, a forma como, com um ressalto, com uma bola que bate na perna do nosso jogador e fica na cara do golo, no pé do nosso adversário. Portanto, são detalhes que de facto nos penalizam, mas são detalhes, não é um volume de jogo, não é um jogo mal conseguido, longe disso. São 90 minutos onde tivemos momentos muito brilhantes. O segundo golo vai ficar, porque eu já ouvi que nós sofremos um contra-ataque. No segundo golo nós estamos 7 contra 5, 7 jogadores a defender contra 5, e portanto há uma não basculação da equipa ao corredor da bola, e depois, quando se tenta fazer a dobra, há 2 jogadores que chocam, a bola bate na perna e isola-se com alguma sorte o jogador adversário. Mas não estávamos sequer desequilibrados, nós ganhámos uma bola no meio pela pressão, continuávamos a pressionar, vamos meter uma bola para isolar um jogador nosso, a bola é interceptada, vem para cá e estamos 7 contra 5. Estaria eu aqui muito mais chateado se estivéssemos desequilibrados, não estávamos. Penalizou-nos, continuar, não há outra, nós temos de trabalhar, fazer desenvolver os jogadores e ganhar confiança, que ganhem confiança no momento da finalização, e continuar este volume ofensivo, que é aquilo que nós queremos, e o volume defensivo, porque defensivamente nós tivemos, em termos gerais estivemos bem, porque só permitimos que o adversário finalizasse 2 ou 3 vezes, acho que 2. Portanto, continuarmos a trabalhar. É uma equipa jovem, é uma equipa que quer às vezes ir. A primeira parte é uma primeira parte em que vamos querer atacar muito depressa, parecia quase basquetebol, e nós acalmámos os jogadores ao intervalo porque queríamos explicar, como foi na segunda parte, que o jogo tem que ter alguma paciência e que nós temos de circular a bola com algum critério, e nós estávamos a querer fazer tudo à pressa, e isso também tirou-nos algum discernimento na primeira parte. Boa noite, professor. No jogo de lá de Feira de Santana, o senhor tinha falado a respeito de egocentrismo e que tinha algumas coisas tinham te chateado bastante, você tinha conversado com o grupo e tal. Eu queria que você explicasse hoje a situação de um gol tomado e a mudança no atacante Kaique. O Kaique é um jogador que não joga com regularidade há um ano. É um jogador que todos conhecem,
fez um percurso extraordinário no Fluminense e por isso foi vendido ao Manchester City. É um jogador que tem, na sua qualidade técnica, na sua criação, o seu ponto forte, arrisca, e os jogadores que arriscam às vezes perdem mais do que aqueles que não arriscam, isso é garantido. O Kaique tem lances em que desequilibra e que já nos deu vitórias, como foi o caso do jogo com o Vitória. Hoje esteve ligado ao lance, lá está, eles ficam marcados, ele estava a fazer um jogo até muito interessante, melhor na segunda parte até, a desequilibrar mais, a servir mais os colegas, e depois fica ligado a uma jogada de um miúdo de 20 anos, que tem que perceber que ele, em determinados momentos, a técnica dele e a criatividade dele tem que servir mais a equipa, porque é uma jogada em que ele atrai em condução 4 adversários, tem colegas para servir e vai-se enfiar numa zona que foi criada por ele, ou seja, foi entrar numa zona de aglomerado de jogadores adversários, porque ele forçou com a condução e com a sua jogada, e ele tem que perceber, e nós estamos a trabalhar isso, ele tem que perceber, faz parte do crescimento dele, tem que perceber, porque quando ele perceber os momentos em que a sua qualidade técnica e a sua criatividade estiverem mais ao serviço do que é o jogo coletivo, o Kaique vai ser um super jogador. Por enquanto é um miúdo jovem, que digo, falta-lhe muito ritmo competitivo, está a começar a época relativamente bem, a fazer coisas boas e a fazer outras que não são tão boas, mas não vou de forma nenhuma crucificar um jogador que já me deu coisas boas noutros jogos, o que hoje até jogou bem, ficou ligado ao jogo. Eu senti que era o momento de meter o Daniel para ligar mais jogo, porque isto às vezes, estas iniciativas individuais também são fruto de cansaço, esta decisão também é fruto do cansaço. Portanto, como ele tem jogado os jogos quase todos, decidimos meter ali o Daniel para jogar entre linhas, mais por dentro, para liberar o corredor lateral para o nosso lateral, e basicamente foi isso. Boa noite. Boa noite, Renato Paiva. Boa noite. Qual a situação de um ponto de equilíbrio do time? Ou seja, nas duas competições, a equipe, mesmo perdendo gols, fez 11 gols. Mas também nas duas competições já sofreu 7 gols. É verdade. As equipas que propõem mais, que são mais protagonistas, expõem-se a isto. Nós temos de bola corrida, até o jogo de hoje, 1 gol sofrido, aqui em casa. 1 gol sofrido. Depois temos golos de penalti, golos de canto, temos aquela bola do Marcos. Em dinâmicas ofensivas dos adversários, nós não temos golos sofridos. Tivemos essa, aqui em casa, e tivemos hoje 2, que são efetivamente 2 situações de contra-ataque. Na primeira, de facto, desequilibramos e há 2 jogadores que, em vez de fazerem contenção, vão querer ir à bola, são batidos e expõem-nos numa situação de inferioridade numérica. Mas isto acontece, e o segundo eu já expliquei, mas isto acontece nas equipas que querem jogar para ganhar. É impossível criar 12 situações de finalização sem que a gente se exponha a este tipo de situações contra equipas que não querem atacar tanto, que trabalham muito este momento defensivo, queima tempo e tal, está ali, e depois a partir daí o nosso erro é o trabalho deles, meritório, obviamente, é uma forma de ver o jogo e de ganhar muito, muito lícita, só temos que lhe dar os parabéns, mas de facto, eu em função disto, não posso pedir à minha equipa que deixe de propor, não posso pedir à minha equipa que ataque com 5 e fique com 5 atrás, senão parte o jogo fica enfadonho, não trazemos bons espetáculos. Eu acho que o adepto, outra vez, hoje, a torcida vai triste porque a equipa não ganhou, mas acho que a torcida percebe que a equipa fez o suficiente para ganhar o jogo de hoje e que não ganha por manifesta infelicidade ou falta de competência, porque eu não gosto de associar muita sorte a isto, falta de competência no momento de ter a bola dentro da baliza, em situações gritantes, é que são finalizações gritantes. Temos uma bola no poste, uma bola na barra, situações em que podes fazer gol que o guarda-redes não faz. Portanto, eu acho que a nossa torcida vai consciente que há um trabalho, como eu digo, que está a ser feito, que não se está a treinar tanto agora e, portanto, o trabalho demora um bocadinho mais, mas eu não posso criticar, é verdade, estamos a sofrer muitos golos para o meu gosto,
mas numa equipa jovem que se está a montar aos poucos e que nós temos grande preponderância no jogo ofensivo, é normal que isto aconteça. Mas como lhe digo, hoje sofremos 2 golos de bola corrida, com aquele terceiro, 3 golos de bola corrida. Portanto, a equipa defensivamente está sólida, está compacta. Também é verdade que estamos a sofrer de grande eficácia dos nossos adversários. É que essa é que é a verdade. Foi com o Sampaio Correia, depois foi a seguir, perdemos num penalti, e hoje a mesma coisa. Portanto, tirando o jogo Barcelona de Ilhéus, que aí o adversário gerou golos suficientes para ganhar. Mas estamos nisto, portanto, como eu digo, continuar a trabalhar e acreditar no processo. Mister, boa noite. Pensando um pouco mais na frente, você tem 2 jogos agora pelo Campeonato Baiano, com 2 equipes que estão brigando para não cair para a segunda divisão. O Bahia vai pegar na próxima rodada da Copa do Nordeste, para muitos, o melhor time da competição, que é o Fortaleza, o grande favorito para ganhar a competição. Você tem um jogo sábado com Doce e Mel. Você pensa em fazer uma preparação diferente, deixar o elenco mais descansado, porque esse jogo é importante para o Bahia. O problema é que você tem um ponto em 6. Um insucesso contra o Fortaleza pode dificultar muito a classificação. Você pensa em, no jogo de sábado, dar uma descansada aí nos principais atletas para ir com força física máxima diante do Fortaleza? A tua pergunta, olá, boa noite, a tua pergunta é muito boa, mas eu ainda estou a 1000 com o jogo que acabou de acabar. Portanto, ainda não refleti sobre isso, ainda não refletimos sobre isso, ainda não falámos. Vamos tomar, obviamente, decisões. Temos que olhar para o calendário e analisá-lo, mas o calendário só faz sentido em função de cada resultado que tu vais tendo. Acabámos agora de empatar, ainda nem parei o cronómetro, acabámos agora de empatar e agora vamos reunir. Amanhã é dia livre para os jogadores, para nós não é. Vamos reunir, ver o jogo, planificar e depois tomaremos a decisão que será melhor para o grupo, em função, verdade, daquilo que são as 2 competições, o status atual das 2 competições. Vamos com responsabilidade pensar, planificar, tomaremos uma decisão amanhã ou depois da manhã. Por isso eu não te consigo responder, gostaria, mas não te consigo para já responder. Renato, boa noite. Em meio à frustração desse empate, o Bahia teve um momento positivo, que foi o gol do Everaldo. Teve um envolvimento coletivo no momento daquele gol. A torcida comemorou efusivamente, o banco foi correndo atrás do Everaldo e você também foi correndo, foi dar um abraço nele. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período de jogos em que ele ficou sem marcar, que ele sofreu cobrança, como foi lidar com isso e agora chegar nesse momento em que, enfim, ele desencanta. Grande jogo do Everaldo. Grande jogo do Everaldo. O Everaldo ganha a falta que nos dá o golo, primeiro, numa situação de pressão. Grande trabalho que o Everaldo fez a nível defensivo, ele e o Goulart, os 2 na frente, um grande trabalho. Trabalharam defensivamente, trabalharam ofensivamente, arrastaram adversários, tabelaram, associaram-se com os colegas, pressionaram já em grande desgaste. Agora, o goleador vive dos golos e a ansiedade é normal no Everaldo e em todos os novos do mundo. Quando estás muito tempo sem marcar, é normal que essa ansiedade aconteça. Aquilo que nós temos que perceber e é aquilo que nós estamos a fazer é perceber que o Everaldo tem qualidade. O Everaldo não é um jogador desconhecido, não é um jogador sem trajetória, é um jogador que teve números muito interessantes na Chapecoense, que foi para fora e teve números muito interessantes. Não aceito que se trate o Everaldo como uma criança que está agora a começar a jogar. Ele tem uma trajetória, já fez muitos golos e vai certamente voltar a fazer muitos golos. Os jogadores têm esta fase, os jogadores têm estes momentos e têm esta fase. Portanto, o Goulart está mais efetivo que ele em números, o Everaldo está menos, mas o rendimento deles a trabalhar para a equipa como jogadores, no jogo, a mim está-me a deixar muito satisfeito. Temos de trabalhar essa questão com ele, sem, como eu digo sempre, os novos, quanto mais vão atrás do golo, mais o golo foge. Tem que esperar que o golo venha ter com ele. Tão simples quanto isto. E ele deu uma relaxada com o golo, certamente saiu-lhe muita coisa de cima. Queria de facto mais uma vez agradecer a reação que o público teve nesse momento, porque era muito fácil, em função do Everaldo não fazer golos nos últimos jogos, era muito fácil não estar ao lado do Everaldo naquele momento. Isto revela o caráter, a paixão, a crença da nossa torcida, que nesse momento
A mim arrepiou-me nesse momento aquilo que fizeram quando o Daniel deu a bola ao Everaldo, porque era o Everaldo que ia marcar. O Daniel inteligentemente tirou-lhe a bola das mãos para tirar a pressão, porque havia show-off do outro lado. E portanto, ele saiu, esperou muito bem o Daniel, mas quem estava indigitado para marcar as grandes penalidades hoje era o Everaldo. E portanto, é uma comemoração normal dos colegas, minha também, porque nós vemos o que o Everaldo trabalha durante todos os dias. E eu hoje estava a ver o que o Everaldo me estava a dar no jogo, com exceção do golo. Com exceção do golo. Portanto, situação normal, vamos liberar, vamos deixá-lo descansar, deixá-lo continuar a trabalhar. Eu disse-lhe, às vezes custa é o primeiro, confiança no trabalho dele total, e ele vai continuar a crescer e a ajudar a equipa e vai fazer golos. Renato, o que falar sobre as finalizações? Você acredita que esse tem sido o pior pecado do Bahia nesse início de temporada? E o que você pode fazer para resolver? Para mim é claro, e acho que o jogo de hoje é o jogo que mais finalizações temos evidentes de golo. De todos os jogos que tivemos, vamos tendo 2, 3, algumas muito claras, com exceção de um ou outro jogo em que quase não gerámos. Aqui com o Vitória, como eu disse, faltou-nos o último passo para gerar mais finalizações. No jogo com o Barcelona de Ilhéus foi um jogo à parte, porque de facto não gerámos. Hoje foi o jogo em que o nosso volume ofensivo chegou à parte final, teve uma consequência e terminámos uma jogada com uma finalização. E o goleiro a fazer uma grande exibição, mas está lá para isso, o nosso também está lá para isso, os goleiros estão lá para isso. E portanto continuar a trabalhar na questão dos nossos momentos, mas também não fazer disto agora só vamos treinar a finalização, não, porque depois isto também, quanto mais tocas na ferida, mais a ferida aumenta. Portanto vamos continuar a levar o mesmo caminho racional, porque nós sentimos que com este volume de jogo as bolas vão começar a entrar. Isto não pode acontecer em todos os jogos, está a acontecer com alguma continuidade, é verdade, mas repito, muito mais preocupado se a equipa não gerasse, se a equipa não empolgasse a nossa torcida. E a equipa hoje teve momentos que empolgou o estádio. E o estádio, mais uma vez, sofremos o golo, puxou pela equipa no momento que sofremos o golo, disse presente no momento que sofremos o golo. Depois é normal, é descontentamento com este jogador, com aquela substituição, todos têm um bocadinho de treinador, todos têm um bocadinho de jogador, é normal, nós estamos cá para tomar decisões, as melhores que sabemos e podemos, com o único intuito, fazer crescer este clube, fazer crescer estes jogadores, chegarmos cada vez mais longe, preparar-nos para termos uma época fantástica, que é importante que as pessoas não se esqueçam que a época está no início. Este é o oitavo jogo. Oitavo jogo. E um oitavo jogo não é em 8 semanas, é um oitavo jogo quase de 3 em 3 dias, com os jogadores a chegar, a gente está a pedir muita coisa, o Rosa está a começar a entrar no jogo, não é? Sente-se, não tem jogado, falta de confiança, normal, o Chaves chegou mais tarde, Cicinho, agora temos o Cal, vamos chegar, mas isto não é desculpa, nem pode ser em função daquilo que a equipa joga e cria. Não joga aos 90 minutos da mesma forma, era impossível, neste momento era impossível. Porque é o Grupo City, porque tem muito dinheiro e porque já devia estar, isso não é assim. Se fosse muito por dinheiro, o Paris Saint-Germain já tinha ganho 2 Ligas dos Campeões e não ganhou. Isto não é pelo dinheiro, é pelo trabalho. E o trabalho tem uma lógica e uma sustentação. E com os jogadores a chegar, o Cali chegou agora. Havia pessoas que pensavam que o Cali ia jogar hoje. Não, não é assim. O Cali tem que perceber a nossa ideia de jogo. Se para mim o maior reforço e a maior força é a equipa, é o grupo e é a forma coletiva como a equipa joga, o Cali tem que perceber que chegou agora como é que a equipa joga. Tão simples quanto isto. Renato, boa noite. Reentregando a pergunta aqui de meu colega que acabou de sair, o Bahia tem uma sequência de jogos agora, né? Uma média de 3 dias de um jogo para o outro. Hoje você perdeu o Raul Gustavo ainda no primeiro tempo, tem o Rezende... O Canu, me perdoe. Tem aí o Rezende do lado de fora, por lesão também. Te preocupa essa sequência de jogos e essa condição física dos jogadores? É normal, se formos fazer um scan às outras equipas no Brasileirão, nos estaduais, perdão, há jogadores a cair e a lesionar-se. É normal, estamos no início da época, o volume de jogos é tanto,
porque as pessoas pensam ao contrário. Não, estamos no início da época e os jogadores estão frescos. Sim, estamos no início da época, os jogadores vêm de uma paragem, adaptam-se ao esforço e de repente têm que levar com jogos 3 em 3 dias. E jogar 3 jogos na mesma semana, ao 4º jogo o risco é brutal. Portanto, a rotação faz por causa disso. E fazem outros todos, mas no meio deste caminho vai haver lesões. É normal, infelizmente vai haver lesões. Aquilo que nós queremos é que não haja muitas. 2 jogos, 2 lesões. Mas também não vou estar aqui a chorar porque não tive o Rezende, porque os meus médios jogaram muito bem, e não vou chorar porque não tenho o Canu, porque tenho o David e tenho o Marcos Vítor, tenho o Gabriel a recuperar de lesão, e portanto é assim que nós vamos trabalhar. Cai um, levanta-se outro. E assim seguimos, sem chorar, sem desculpas, olhar para o trabalho com confiança e dar confiança. David agora entrou, não é fácil entrar, também com menos jogo. Entrou num jogo difícil, muito difícil. O Cielo é um chato, porque está sempre a atacar o espaço. É muito bom jogador, jogou em Portugal, eu conheço. Jogador tecnicamente muito bom, parece que tem 20 anos. E que dá muito trabalho, portanto era um jogo difícil e nós temos que dar um desconto. Mas não vou de forma nenhuma agora preocupar-me, que vem o próximo jogo e eu não tenho Canu. Não tenho Canu, tenho David, tenho Marcos e tenho Raul, e se tiver que fazer uma adaptação, faço. Ponto. Boa noite, Renato. Olá. O grupo tem sido montado com alguns jogadores jovens, com a série de jogadores jovens. Muito jovens, que de alguma forma estão sendo preparados ainda, estão passando por um processo de formação. Ainda que seja um processo final, por já estarem no profissional, estão em processo de formação. De que forma preparar esses atletas no fator psicológico para que eles possam enfrentar uma temporada desde o início tão séria, tão dedicada já com jogos tão grandes e importantes, um clássico, 2 campeonatos classificatórios com jogos muito importantes e, como você falou, uma sequência de jogos em 3 dias. Como preparar esses atletas psicologicamente para a cobrança da torcida pelo resultado e, principalmente, qual a sua metodologia para alinhar o fator psicológico ao último terço do processo, que é o campo e os jogos? Excelente pergunta, obrigado. 2 fatores importantes: equipa jovem, é claro, e muitos dos jovens com muito poucos jogos no último ano. Atenção, Kaique, Diego Rosa, os próprios zagueiros não são tão jovens. O Canu e o Raul Gustavo começaram as épocas, mas não as terminaram de titulares. Portanto, um número, os Rians, os meninos, há aqui um número de jogadores, sobram aqueles efetivamente, como o Daniel e o Mugni hoje, que entraram muitíssimo bem no jogo. O Borel e o Chaves entraram todos muito bem no jogo, ajudaram-nos bastante, e o David, próprio David não é titular, o Marcos goleiro não era titular. Portanto, nós temos aqui 2 pontos que temos que perceber, que é óbvio que a torcida não percebe, ou parte da torcida não percebe, mas nós temos que explicar isto, porque são jogadores que nós estamos a reabilitar, jogadores com qualidade. O Kaique e o Diego Rosa em Portugal praticamente não jogaram, mas são jogadores de qualidade, são jogadores de seleção. Convém que não se esqueçam o que eles são, e nós temos a tentar psicologicamente ajudá-los a lembrar, a ir buscar ao baú aquilo que eles efetivamente foram e que podem ser, agora com o estímulo da competição. É treinar e jogar, e a gente é que lhes dá jogo, e evidentemente temos que pedir paciência para esses jogadores, não para um Goulart, não para um Daniel, que têm jogado com regularidade, um Biel também jogava com regularidade, mas estes precisam de paciência, precisam de carinho e precisam de trabalho. E o trabalho psicológico é a prática dá-lhe confiança, e a outra parte é, como eu digo, ir às suas reminiscências e mostrar-lhes: já fiz isto, olha, o que tu eras, ou melhor, o que tu és, fiz propósito, o que tu eras, não, o que tu és, só que não estás a conseguir ser, o que é normal, mas vais ser, e nós vamos tratar disso. Dar-lhes injeções de confiança. Qual é a melhor injeção de confiança? Jogo. Jogo. Não há outra. Portanto, perceber que, para além da juventude, que é muito boa numas coisas e tem os seus pecados noutras, tal como os jogadores experientes, este equilíbrio nós estamos a tentar conseguir, mas o fator que mais aqui nos marca e mais nos preocupa
é que muitos deles vêm sem continuidade de jogo. Isso depois afeta níveis de confiança, mais que os físicos. Portanto, com calma, com tranquilidade, estes erros do Kaique, muito está a fazer o Kaique para quem esteve um ano parado. Um ano ou mais, porque ele antes também não jogava. Ele vai do City não jogando para o Passos Ferreira, onde continua a não jogar. Portanto, vejam o espaço de tempo em que o Kaique não jogava. Portanto, estes erros são normais. Respaldar, vídeo, não é? Vídeo, sentá-lo, perceber o que está bem, perceber o que está mal, treinar quando se pode e esperar que cresçam. Porque isto é que vai lá buscar, evidentemente. A gente não está a ir buscar jogadores que não são bons. A gente está a tentar ir buscar jogadores de qualidade. Agora cada um tem a sua especificidade. E nós vamos trabalhar em função de cada um. Pronto, mister. Tá? Encerrado. Boa noite. Pessoal, Obrigado. Boa noite, bom domingo, bom descanso para vocês. Renato, o Everaldo vai ser o cobrador principal? Como é que